Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, uma live do Vai de Imóvel. Eu sou Eduardo Mendes e essa aqui faz parte de uma das lives, das aulas que eu estou fazendo uma vez por semana aí pro canal, essa nova mudança aí do canal, enfim. E hoje eu quero falar de um assunto um pouco mais básico, no campo dos leilões de imóveis. Como que você pode fazer para fazer sua primeira arrematação, sua arrematação em um leilão judicial, Vou passar aqui 8 passos para você, nessa parte mais inicial. Vou fazer um pouco mais, digamos assim, introdutório que eu vou falar aqui hoje. Mas eu vou passar, esses 8 passos aí para vocês e, inclusive, no final da aula, depois que se vocês quiserem acessar um material complementar, vou disponibilizar para vocês uma planilha de viabilidade financeira, Eu vou explicar mais, vai chegar um momento que eu vou falar um pouquinho mais dela aqui, tá bom? E para você receber essa planilha, vocês vão ter que responder uma pesquisa, uma pesquisa de satisfação em relação a essa live de hoje aqui. O que vocês acharam? Quais são suas opiniões para os próximos vídeos aí para eu fazer aqui pro canal? E se vocês gostaram, Vamos fazer uma nota ali de 1 a 10, enfim. Vai estar aqui na descrição do vídeo para você responder essa pesquisa e respondendo essa pesquisa vai ter um campo para vocês colocarem lá o contato de vocês e aí por meio desse contato eu vou encaminhar esse material. Mas vou falar mais disso aí lá pro final, tá bom? Então vamos lá, Então hoje eu estou fazendo uma mudança aqui, na verdade. Isso aqui não é exatamente uma live, apesar de eu estar transmitindo ela, como se fosse ao vivo. Na verdade essa aqui é uma aula gravada. Por que eu fiz isso? Porque eu achei melhor dessa maneira. Eu vou estar aqui nos comentários acompanhando aqui ao vivo com vocês, E vocês podem mandar todas as perguntas que vocês quiserem, E essas perguntas vão ser respondidas ou por mim durante aqui nos comentários, ou eu vou pegar essas perguntas e vou levar para uma próxima aula, onde eu vou responder ela com um pouco mais de detalhes, um pouco mais ali de carinho, Então, vocês podem mandar pergunta que elas vai ser respondida aí de uma maneira ou de outra, certo? Então, vamos lá, Para a aula de hoje, eu preparei aqui um material, um mapa mental. Então, deixa eu abrir ele aqui para vocês. Pronto, agora sim. Então, estamos aqui, deixa eu botar a câmera um pouquinho mais para cá, aí. Aqui, então, está nosso mapa mental, Então, aqui, ó, leilão judicial. A fase, ela é dividida, na verdade, quando você faz um estudo de um leilão, Você está fazendo vai fazer um investimento em leilão, eu divido ele sempre em 3 partes, que eu chamo de ciclo PDV. PDV, porque é prospecção, desembaraço e venda. Prospecção é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, esses 8 passos estão dentro aqui, da prospecção, essa análise prévia que você faz aí do leilão, desse imóvel. Depois que você arremata, você tem a fase do desembaraço, que são todas as etapas que você precisa fazer para desocupar aquele imóvel, para transferir ele para o seu nome. E a partir do momento que ele está no seu nome, que já venceu todas essas etapas, a gente entra, que eu chamo aqui de venda, que seria a última fase. Que eu falo venda porque normalmente é o principal objetivo que a gente tem quando a gente investe, que é vender, pegar o capital de novo e reinvestir. Mas pode ser para uso próprio, se você quiser, tiver interesse, Pode ser para locação, se você quiser fazer uma renda, uma renda passiva aí, enfim. Eu chamo de fase da venda. Então vamos para a nossa fase da prospecção, que são os 8 passos que eu vou falar aqui para vocês. Então, dentro da prospecção, eu dividi em 3 partes. Análise inicial, análise pré-arrematação e no dia do leilão, o que você faz, Então vamos lá. Para a fase inicial, essa análise inicial, na verdade, eu dividi em 2 tipos de análise. Então, aqui já são os 2 primeiros passos, Então, passo 1, você vai pegar aquele imóvel, aquele leilão, você foi no site do leiloeiro, Identificou lá um imóvel interessante ali, você vai fazer uma análise de potencial de lucro, é uma análise prévia, antes de você fazer a sua análise de viabilidade mesmo, A análise de viabilidade é a última coisa que você faz dentro dessas análises prévias, dentro dessa fase da prospecção. Mas você precisa, logo de cara, fazer uma análise prévia se realmente vale a pena você continuar analisando aquele, porque senão você está perdendo tempo. A não ser que você esteja no início aqui, você queira fazer mais para fins de estudo, de aprender, e tudo bem. Então, você precisa primeiro fazer essa análise de potencial de lucro, Você vai fazer a pesquisa de mercado, tentar identificar ali uma liquidez de venda, ou seja, se vai ser mais fácil de vender ou se vai ser mais difícil de vender. Isso tudo você faz como? Eu vou falar aqui de uma maneira mais rápida, porque tem muito assunto para a gente abordar. Isso aqui é um assunto de uma aula inteira,
Como é que você faz? Pesquisa de sites, né? Pesquisa ali vai no Google, né? Pesquisa ali sites de imobiliárias, enfim, aqueles sites que reúnem vários anúncios. Primeira coisa que você vai fazer, né, é ver se de fato aquele valor que está avaliado lá do imóvel, no site do leiloeiro, ele realmente condiz com com o que está no mercado. Então você vai no mercado ali, faz a pesquisa de anúncios e vai ver ali mais ou menos o valor de cada anúncio. Normalmente você tira ele de 10% para você ver se, é o que eu chamo assim daquela negociação, né? Aquela negociação básica ali que você tem quando você vê um preço de anúncio até o preço de fechamento de venda mesmo real, né? Então, tira uns 10% ali, você vai ter uma ideia do valor real daquele imóvel. Existem maneiras de você fazer essa avaliação mesmo, né? Que eu até ensino, vou entrar com mais detalhes em outras aulas aqui, que você tem 3 maneiras. Às vezes você não tem anúncio suficiente na internet, então tem outras maneiras de você tentar identificar com imóveis parecidos, ou então com um índice. Existem muitos índices, né, que o governo disponibiliza, por exemplo, ou outras instituições particulares aí. Você pode ter uma ideia do preço também por essas outras formas. E a liquidez é você ver se você tem um grande número ali de imóveis sendo vendidos ou não. Você faz essa consulta com corretores, liga em imobiliários também, para você tentar identificar se vai ser mais fácil ou mais difícil você vender. Se tem muito anúncio de um imóvel, por exemplo, mesmo condomínio, tem um monte de apartamento à venda, significa que está difícil de vender ali. Né? Provavelmente você vai ter um problema ali para você vender, vai demorar mais e talvez ainda você vai ter que baixar bastante o preço, porque se tem muita concorrência, né? Então para você vencer a concorrência, querer vender mais rápido, você vai ter que baixar bastante o preço. Bom, essa é a primeira análise. A segunda análise é a análise da região, que é essa aqui, né? A região e localização do imóvel. Análise muito importante também, você identificar quais são os pontos de interesse ali, pontos que vão valorizar o teu imóvel. Então, está perto de estação de ônibus, está perto de metrô, tem metrô perto, né? Tem shopping, tem mercado, tem farmácia, enfim, todas essas coisas são quesitos que você analisa, identifica ali, que são potenciais de valorizar o seu imóvel. Da mesma forma, existem algumas coisas negativas. Então, por exemplo, está perto de favela, né? Tá perto de, sei lá, por exemplo, albergue, né? Alguma coisa desse sentido assim. Normalmente, essas coisas desvalorizam o teu imóvel. Então, você precisa ver o que tem perto ali para ser o diferencial desse imóvel. Então, essa é a etapa, né? A análise da localização do seu imóvel. Feito isso aqui, normalmente isso aqui, né, não demora muito para você fazer essas duas aqui. Passou dessa fase, aí você vai para a segunda parte aqui, que são as análises mesmo ali do próprio leilão, né? Que é o quê? A gente começa com a análise documental. Você vai analisar o edital, a matrícula, o laudo de avaliação e qualquer outro documento aí que na página do leiloeiro ele disponibilizar para você. Ah, mas e se eu não tenho a matrícula? O site não deu uma matrícula? Ou então a matrícula está bem desatualizada, já tem muitos anos lá que foi emitida. O que você faz? Solicita a emissão de uma nova matrícula. Você já tem o número da matrícula, vai lá, tem sites para isso, né? Sites que você consegue emitir isso de forma online. Você vai pagar um preço por isso, claro, mas isso é o custo aí de você estar prospectando. Aí você emite uma matrícula nova atualizada. Aí você vai ter real situação daquele imóvel. Laudo de avaliação nem sempre tem também, né? Então, o que eu estou falando dessas coisas aqui iniciais, elas são bem parecidas, né, até aqui pelo menos, com o leilão extrajudicial, né? Aqueles lá de bancos, da Caixa, por exemplo, até que não muda muita coisa não. O que vai mudar talvez seja na análise da matrícula, porque aqui no leilão judicial vai ter várias questões, vários quesitos que tem que ter na matrícula, como por exemplo a penhora. Né? A penhora ela é um item obrigatório de ter ali registrado na matrícula. E provavelmente pode ser que tenha outras penhoras ali, de outros processos, de dívidas, né, parecidas, então você precisa analisar cada situação. Então aqui a análise no leilão judicial é um pouco mais profunda em relação ao extrajudicial, certo? Depois que você faz isso, essa aqui, então a análise documental já é, né, análise 3. Então agora a gente vai para a análise 4. Todas essas análises você vai fazendo essa sequência. Isso para você ganhar tempo. Análise das dívidas e responsabilidade, né? O que é isso? É você identificar quais são as dívidas existentes no imóvel, né? Então tem dívida de IPTU, tem a dívida ali de, sei lá, de condomínio, dependendo do imóvel vai ter ITR, que é como se fosse o IPTU só que de imóvel rural,
Você tem laudêmio, foro, alguns imóveis têm esse quesito, né, principalmente aqueles imóveis lá perto da praia, né? Então, quem está nessas regiões tem que tomar cuidado com esses tipos de dívida também, porque todas elas pertencem ao imóvel, não à pessoa que fez aquela dívida. Então, é que a gente chama de dívida de caráter propter rem, né? A gente tem esse nome. É bom se acostumar com esse tipo de nome, porque é muito comum falar o propter rem quando a gente está estudando aqui os leilões, né? E de quem que é a responsabilidade por essas dívidas? É do arrematante, se ele comprar? Depende, né? Então você vai analisar de quem que é a responsabilidade. Normalmente no edital vai estar dizendo ali se é ou se não é responsabilidade do arrematante. Mas a gente tem vários artigos, várias leis, né, que tendem a botar a dívida, né, a responsabilidade pelo pagamento dessas dívidas no preço da arrematação. Então o valor que você arrematou, que você depositou lá quando você arrematou, ele é utilizado para poder quitar essa dívida, e depois que quita essa dívida, o resto do dinheiro vai servir para sanar lá a questão do processo, né, a dívida que está sendo no processo. Só que como é que eu vou ter certeza disso, né? Então é na análise do edital que você vai identificar essas coisas. Às vezes está bem claro no edital que a responsabilidade é do arrematante, ou se vai ser sob o valor da arrematação, né? Ou seja, nessa situação que eu acabei de explicar. Mas nem sempre é assim. Às vezes não está claro se é ou se não é essa responsabilidade, e aí começa a ter um certo risco de saber se vai incidir para o arrematante pagar ou não. E aí você tem os argumentos, né? Você vai poder entrar dentro do processo judicial e tem os argumentos para você se defender, né, nessas tipo de situação. Se vai para você tentar não arcar com essas dívidas ou se você vai ter que arcar ou não. Tem muitos detalhes aqui, né? Não tem como eu entrar muito detalhe para eu poder te explicar. Isso aqui é assunto de uma aula inteira. Então, porque a gente tem os artigos certinho lá da lei, né? Algumas leis, né? No Código do Processo Civil, a gente tem lá do CTN, né? Código Nacional, Tributário Nacional. Então, não tem como eu entrar em detalhe agora. Mas é só para você saber, né, que existe e que o termo que você precisa saber bem aí é o próprio terreno, né? Às vezes vai estar escrito assim no próprio edital. Enfim, tem outros detalhes, mas a gente tem que passar para frente. Não tem como eu entrar aqui nesse vídeo. É só para você ter uma noção. Depois disso, então a gente já está aqui na nossa quarta análise, certo? Quarta análise. Agora a gente vai para a quinta, análise do ocupante. Essa análise do ocupante aqui, ela é muito importante você fazer. Você precisa identificar quem está dentro do imóvel e se o imóvel está ou não ocupado. Às vezes no edital diz que está ocupado, mas se você olhar lá de fato, né, ele não está. Acontece muito isso e aí é uma grande oportunidade para você. Se ele estiver ocupado, aí você precisa saber quem que está lá. Casos em que tem, por exemplo, um incapaz lá dentro, tem um deficiente que realmente mora lá de fato, ou então idoso, podem ser complicadores aí, né? Então, por exemplo, quando é imóvel de incapaz, quando tem um incapaz lá nesse imóvel, a justiça não pode leiloar esse imóvel abaixo de 80%, ou seja, você só vai ter 20% ali, no máximo, né, que ainda existe a concorrência, de arrematar esse imóvel. Então isso é um problema. E se for arrematado abaixo disso, o proprietário, né, pode ir lá e contestar e acabar anulando esse leilão. Esse é um caso específico. Imóvel que tem idoso, não existe uma lei que diz que não pode arrematar de idoso. Você até pode. Só que normalmente os juízes tendem a ser um pouco mais protetivos, né, considerados assim, com esse tipo de pessoa. Pessoa que é muito idosa, às vezes tem 80 anos. Pô, o juiz não vai querer tirar aquela pessoa assim tão fácil, à força. Vai tentar muitas vezes, vai dar um prazo bastante longo para tentar tirar essa pessoa. Então, assim, às vezes eu nem sugiro que você arremate quando tem esse tipo de pessoa, né? E tem uma outra questão também. Você tem que analisar se a pessoa que está ocupando esse imóvel, se ela se defende muito lá dentro do processo judicial ou não. É uma pessoa que não está nem aí, que vai perder o imóvel e só está lá ganhando tempo. Porque se é uma pessoa que resiste muito e está ali o tempo todo se defendendo, procurando algum jeito de manter o imóvel, possivelmente é uma pessoa que vai te dar um pouco mais de trabalho. E talvez você demore um pouco mais de tempo aí para você tirar essa pessoa. Ainda mais quando ela tem um advogado, né? Então, tem todas essas questões que você precisa analisar. E o momento é agora, é antes do leilão. E como que eu vou ter acesso ao processo, né? Não, na verdade, essa é a próxima
É a próxima fase. Vamos lá. Então tá. Então a gente já falou aqui do potencial de lucro, né, da pesquisa de preço que tem que fazer. Depois tem que fazer a análise da região do imóvel. Depois disso, análise documental, né, todos aqueles documentos que tem lá no imóvel. Análise das dívidas e responsabilidade. Essa já é a quarta análise. A quinta análise é a análise do ocupante, que você identifica ali. E a gente entra, então, na sexta análise aí, né, que é o processo, análise do processo. Então você analisou o ocupante, agora você vai analisar o processo judicial. Porque no leilão judicial sempre vai existir um processo judicial, né, que está fazendo esse leilão. E aqui, só para eu tentar... Na verdade está errado isso aqui, né, não é se houver, né, ele é sempre. Então a análise do processo, ele vai ser sempre. Então, o nível de atuação e detalhes do caso. Então, aquela parte que eu falei para vocês da análise do ocupante, na verdade, você faz aqui, aquela parte de saber se o ocupante, né, se ele tem advogado, se ele é muito atuante dentro do processo. Então, na verdade, essa parte você faz nessa análise aqui, logo em seguida, né? Normalmente, essa análise do ocupante, ela acontece ali mais ou menos junto com a análise do processo. E quando você tem um leilão, deixa eu tentar explicar assim rapidinho como é que funciona, né? A pessoa tem uma dívida, sei lá, ela causou algum tipo de prejuízo a uma outra pessoa. Então, essa segunda pessoa que está sofrendo essa dívida vai entrar com um processo judicial para tentar recuperar esse valor que de alguma forma perdeu. Pode ser dívida de condomínio, que é muito comum, às vezes pode ser qualquer outra coisa, fiador, por exemplo. Então, a pessoa fez uma locação, alugou um imóvel e deixou de pagar muitas parcelas, né? E aí a pessoa quer reaver isso aí. Ou então um prejuízo, sei lá, a pessoa quebrou o carro da outra. Enfim, qualquer tipo de problema em que duas pessoas, né, estão disputando na justiça e que uma acha que deve receber uma quantia aí de valor e a outra está se defendendo. Todo esse processo é o primeiro processo, né? É o processo que o juiz vai analisar quem tem razão e quem não tem e quanto que é esse valor. E aí quando o juiz dá a sua sentença final e passa todos aqueles prazos, né, dos recursos, aí o juiz, né, tá lá, deu o trânsito em julgado, falou assim, ó, agora não tem mais como a pessoa recorrer e ela deve esse tanto de valor aqui. A partir desse momento surge um segundo processo judicial. A pessoa que tem direito a receber, né, a grana, ela vai entrar com um processo que a gente chama de processo de execução. Então vai executar lá o réu, né, que perdeu, e é nesse segundo processo que acontece o leilão. Então a justiça ela tenta buscar nessa pessoa, no réu, né, qualquer tipo de bem que ela tem. Então, primeiro ele vai atrás de dinheiro que tem em banco, ele tenta procurar se as contas que tem no nome dessa pessoa e bloqueia o dinheiro, se tiver. Se não tiver, ou for insuficiente, vai atrás dos carros, né, automóveis, né, enfim, que a pessoa tem. Se ela tiver algum registrado no nome dela, a justiça vai lá, penhora e faz um leilão. Se não tiver, ou também não for suficiente, aí sim a justiça parte para a última tentativa ali, que são os imóveis, né? Então a justiça só vai tentar tirar o imóvel dessa pessoa se todas essas outras formas tiverem sido tentadas antes. E aí é nesse momento aí que acontece o leilão. Então, o leilão ele acontece já muito depois que toda a discussão judicial já aconteceu. Então já está nas últimas fases ali do processo judicial. Por isso que tem uma grande segurança ali e não vai demorar tanto assim na justiça. Claro que cada caso é um caso, né? Tem casos que realmente pode demorar algum tempo aí, mais de ano, em discussão na justiça. Então, você vai analisar o processo para saber o nível de atuação da pessoa, né? Você precisa saber os detalhes do processo, se algumas etapas foram cumpridas, por exemplo, a pessoa ter sido intimada num prazo determinado, tem um prazo mínimo para a pessoa, desde que ela é intimada até que aconteça o leilão. Então, tudo isso você tem que verificar dentro do processo, né? Se houve aquela penhora, o que foi penhorado. Às vezes o leilão está acontecendo lá, está sendo leiloado a casa, não sei o que tal, mas na verdade o que foi penhorado e que tem que ir a leilão é o terreno e não a casa, né? Mas não tem como você separar as duas coisas. Então, por isso você tem que saber cada detalhe e entender o que está acontecendo ali, porque algumas falhas dessa, né? Alguma coisa que aconteceu que não está tão certa, podem ser pontos de vulnerabilidade, onde a defesa pode explorar, né, o advogado lá da pessoa, e que pode até anular esse leilão. Caso seja anulado o leilão, o que acontece com o arrematante? Nada, o dinheiro dele volta para o bolso dele. E não precisa esperar o final do processo, nesse caso, né?
O dinheiro volta rapidamente para o bolso do arrematante. Bom, passou essa análise, você vai fazer a sétima análise, né, que é a análise, agora sim, você vai fazer aquela análise de viabilidade financeira. Né? Até marquei aqui a planilha, vou mostrar aqui uma planilha para vocês, que é a planilha que, se vocês quiserem, olha ela aqui, eu posso disponibilizar para vocês. Basta vocês responder essa pesquisa aqui embaixo, né, essa pesquisa de satisfação dessa aula aqui de hoje. Então, aqui já está preenchido, né, com alguns dados aqui, eu coloquei um exemplo. Então, eu sempre gosto de fazer o quê? Cenários. Eu faço um cenário otimista, então está aqui o cenário otimista, onde você consiga arrematar ali pela metade do preço, que é o desconto máximo que você normalmente consegue no judicial, né? E você não tem tantas dívidas, as dívidas são bem pequenas, por exemplo, de condomínio que você tem que arcar. E tem um cenário médio, que aí você começa a ponderar aqui algumas coisas, né? Ajusto aqui, aumenta um pouco o valor das dívidas, o valor de uma reforma, né? Um pouco mais cara. Ou em um cenário mais pessimista, que aí você arrematou aqui, em vez de 50%, eu gosto de colocar assim, até 40% de desconto. Mais do que isso, para mim, eu acho que não vale a pena. Mas depende do seu objetivo, né? E aí eu majorei mais coisas aqui com custos maiores. Então, só para você entender. O valor avaliado, né, eu já coloco aqui, 320 mil. E o valor de venda, depois que eu fiz aquela análise lá, aquelas primeiras análises de pesquisa do imóvel, análise de preço, eu vi que ele vende, vou conseguir vender por 300 mil. Então, já é um valor um pouco menor. Aí eu consegui arrematar por 160, né, que é metade do preço, beleza. Aí eu vou colocar aqui o cálculo do taxa do leiloeiro, custo de TBI, né, então você tem aqui o custo de TBI. PTU, eu botei zero, né, eu coloquei aqui o melhor cenário. Custas de cartório, uma média aqui também. Custo de advogado, né, muitas vezes você vai precisar de advogado, maioria das vezes, na verdade, mas tem como algumas que você não precisa. E outras dívidas, é que eu botei zero. Então tem um cálculo aqui, já no inicial, do seu custo, quase 20 mil, né, 19.100. Depois eu botei aqui, um condomínio até você vender, né, que às vezes demora um tempo para você reformar, vender, anunciar. Então eu botei aqui alguns meses, né, por exemplo, aqui eu botei 7 meses pagando R$600, uma média. Esses valores você precisa estimar, né, ter uma ideia, às vezes você liga no condomínio para saber qual que é o valor do condomínio. Então essas coisas você tem que ir atrás. PTU até vender também, botei um valor. O valor, né, do corretor, botei normalmente é 5%, né, pode ser 6%, depende aí. Um valorzinho de reforma ali bem básica, botei 6 mil. E o imposto de renda, né, imposto de renda aqui, já está aqui, ó, se você olhar aqui a fórmula, já está tudo calculado, botei ali o imposto de renda, 15%, né, sobre o valor ali que é devido, o imposto de renda, você pode descontar algumas coisas. E é isso. Então, o custo total que você teve foi 41 mil, né? Somando aqui esses valores, além daqueles 19 mil. Então, o custo total, na verdade, aqui deu 60 mil. Então, o resultado deu quase 79.290, que vai fazer o quê? Vai reduzir do valor que você arrematou, vai somar, né, na verdade. Vai pegar a diferença entre 300 mil, que é o valor que você vendeu, com o que você pagou de arrematação, de 160, e vai tirar aqui o custo total também, de 60 mil. No final ainda restou 80 de lucro, que daria 35%, 36%. Então, 36%, e aí num prazo, normalmente aí de 7 meses até um ano, né, varia assim, esse é o cenário mais otimista. É um baita lucro, né, isso aqui é lucro líquido, já descontado do imposto de renda. Então, assim, é um lucro bastante interessante, né? Que investimento você consegue algo assim? E aí, eu fiz aqui, só copiei aqui, fiz uma majoração aqui um pouco maior de alguns custos, né? Então, eu previ alguns custos maiores aqui, advogado um pouco maior, cartório, né? O que mais aqui? Nesse caso aqui, eu aumentei... e quando você tem um aumento de custos, alguns custos aqui, você também vai ter uma redução do imposto de renda, porque o imposto de renda, você pode descontar alguns custos. Como alguns custos foram maiores, então você consegue descontar os valores, né? Então, que a arrematação também foi um valor maior. E o cenário pessimista, né? Então, normalmente, aqui variou, por exemplo, de 15% até 35%, 36%. Aí você tem que ver se realmente vale a pena você arriscar, assumindo, por exemplo, que você
vai cair no cenário pessimista e se realmente ainda vale a pena. No caso aqui, você teria 15% de lucro líquido. E no melhor cenário, você teria uns 36 aí. Eu acho razoável, né? Bastante interessante aí. Enfim, então essa aqui é a última análise que você faz com essa planilha que eu vou disponibilizar para vocês, do jeito que está aqui. Para quem responder, é a pesquisa de satisfação. Tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E por fim, a gente vai para a nossa última etapa. Então deixa eu voltar aqui, né? Nossa última etapa é o dia do leilão. Essa é a mais fácil. Que aí você precisa definir, a partir da sua planilha de viabilidade, qual que é o valor máximo que você pode chegar na sua arrematação. Então, por exemplo, aqui, eu poderia chegar, com base que eu fiz aqui, até 192 mil. Né? Então, que seria 60% aqui do valor avaliado inicialmente. Então, minha estratégia de lance seria essa. No momento que bater 192 mil, fecha a tela, desisto, porque acontece muito disso de você cair naquela euforia, né? Você tá ali empolgado, aquela adrenalina e querer arrematar de qualquer jeito. A gente tem essa questão, né, da competição e querer ganhar. Só que aqui você tem que ser mais frio, né? Tem que ser objetivo. Então, botou ali 192 mil. Passou disso, tchau, vai embora. Às vezes eu até recomendo você até fechar, para nem saber o valor que foi arrematado. Depois você abre para ver. Mas no momento não. E é isso, né? A dica é você não deixar se levar pela euforia, porque sempre há um próximo leilão. Então, principalmente, né, nos tempos atuais aí, esse ano, vai ter tá tendo, né, um aumento do número de imóveis assim, na leilão muito grande, tanto o extrajudicial quanto o judicial, né? Então, tem muita oportunidade. Basta você ter paciência em procurar. Então, essas foram nossas 8 análises, né? Que você faz durante a fase da prospecção, que são aquelas análises prévias. Só para a gente recapitular, a primeira análise você faz o potencial de lucro, né, com a pesquisa de preço, a liquidez daquele imóvel. Depois você faz a análise aqui da região, da localização do imóvel, para você ver os pontos de interesse dele. Depois você parte para a análise documental, né, edital, matrícula, laudo de avaliação, qualquer outro que tenha ali no edital, no site do leiloeiro, quer dizer. Análise das dívidas e responsabilidade, para saber quem que vai ficar responsável, quanto que é essa dívida. Às vezes você não está descrito no edital, você precisa ir atrás, às vezes ligar até no próprio condomínio, ligar para a administradora do condomínio ou para o leiloeiro, enfim. Existem várias formas de você fazer isso. Depois a próxima análise do ocupante, né? Você analisa o ocupante para saber quem que é o ocupante, se está ocupado ou não, né? Depois a análise do processo, né? Para você identificar o nível de atuação, né, do advogado ou da própria pessoa, que às vezes ela nem advogado tem. Saber detalhes, se existe algum ponto de vulnerabilidade ali que o advogado poderia explorar, se cumpriu certinho todos os requisitos que tem que ter para ser levado a leilão, né? Depois disso, você faz a análise de viabilidade financeira, né? Feita essa análise de viabilidade aqui, aquela planilha que eu mostrei para vocês, você passa para a última, que é a definição. Na verdade, não é uma análise, na verdade é só você definir qual que vai ser a sua estratégia de lance aí no dia do leilão. E assim você finaliza os 8 passos iniciais que você faz para poder arrematar um imóvel em um leilão judicial. Então é isso, gente. Aqui, depois tem outras etapas, né? Tem a fase do desembaraço, tem muita coisa que acontece aqui. A fase da venda também, né? Enfim. Essas outras questões aqui eu vou abordando em outras aulas, né? Então eu quero que vocês respondam essa pesquisa. O que vocês acharam dessa aula de hoje? Dá uma nota aí, vê o que eu posso melhorar, né? Quais assuntos você gostaria que eu abordasse aqui. E volta aí, né? Responde essa pesquisa que eu vou liberar essa planilha para vocês aí, para vocês terem aí, tá bom? Algumas aulas, elas vão ficar disponíveis aí no YouTube aqui por pouco tempo. Essa aqui, por exemplo, eu acho que vou deixar ela um pouco mais... vou deixar ela permanente aqui, porque é uma aula muito boa, uma aula inicial, né, para você entender todos esses pontos. Eu acho interessante deixar ela disponível para vocês aí. Mas outras aulas, né, um pouco mais específicas, com alguns assuntos bem mais avançados, né, mais densos, vou acabar deixando por pouco tempo. Então, o que eu sugiro? Sempre esteja me acompanhando aqui às quartas-feiras, né, às 8 horas. Mesmo que essa aula seja gravada, né, mas
eu vou estar sempre aqui, né, nos comentários, e vou responder a pergunta de vocês, tanto ou nos comentários ou numa aula seguinte. Então, é importante que vocês estejam aqui para poder encaminhar suas perguntas, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, inclusive, nessa aula de hoje, pode mandar aí nos comentários. Vou respondê-las aí numa próxima aula, tá bom? Então é isso. Eu estou começando, eu estou fazendo essa reestruturação agora do canal, então provavelmente eu vou, né, nessa pesquisa que vocês responderem, que vocês colocaram no número de telefone do WhatsApp, eu vou criar um grupo, né, e nesse grupo eu vou começar a disponibilizar esses materiais complementares para todo mundo que estiver lá, também a notificação dessas aulas, né, quando o assunto que vai ser da aula, para vocês não acabarem perdendo a oportunidade de assistir, porque às vezes não recebeu, simplesmente não recebeu um aviso ali de que ia ter essa aula. Então eu vou mandar esses avisos dentro desse grupo, né? Então nesse grupo só vou fazer isso. O que mais que eu tinha para falar para vocês? Caso vocês queiram, eu botei até aqui, eu tenho um livro também, que eu criei, eu escrevi esse livro aqui do Primeiro Arremate. Se você tiver interesse em saber mais, ele é um livro que tem bastante detalhe, são 109 páginas que tem aqui, ó, que eu trabalho, que eu mostro para vocês os tipos de leilões, toda essa parte inicial, tudo que eu falei aqui, por exemplo, tá aqui nesse livro, e ele aborda tanto os leilões extrajudiciais quanto os judiciais, né, tá ali. Como que você pode fazer para dar os primeiros passos, né? Então, esse livro, né, um e-book, na verdade, ele está disponível aí para vocês, né, pelo valor de R$ 27. Então, se alguém tiver interesse, eu vou colocar o link aqui também na descrição desse vídeo aqui, tá bom? É um livro bem interessante aí, tem alguns exemplos práticos aqui, então ele tem bastante conteúdo, tá bom? Então, eu fico por aqui, até um próximo vídeo e tchau, tchau!